Olá, Madá. Boa noite, seu Giba. Tudo Tudo bem? bom? Hoje eu estou meio Tudo ótimo. perdidinho aqui na minha, porque tá dando um delay entre a minha imagem e a minha fala, então eu estou meio assustado com o que está Perdido? acontecendo. Eu coloco a imagem aqui, demora vários segundos para aparecer na tela para mim, mas para vocês aparece rapidamente. Então eu fico meio, Aparece. tá? Perdido. Perdida. No meu sistema aqui que a imagem está demorando. Então, vocês me desculpem, que às vezes eu falo, tá, esse Gilberto tá leso hoje, né? Ele está leso. É porque, primeiro que eu não gosto de fazer de notebook, né? Tem essa coisa, acho que é por isso, né? E eu, como eu estou fazendo hoje o programa no notebook, talvez seja até por conta disso. O notebook me dá Sensação. essa sensação. Mas e aí? Que nós temos hoje? Olha, hoje nós temos aqui um convidado. Como eu sempre falo, né? Meus convidados são top das galáxias e não vai ser diferente hoje. Mas antes de chamá-lo, só queria falar uma coisinha. Você começou com uma música linda, Beto Guedes, Sol de Primavera. Olha, que encanto, né? Então é uma música, sim, para iniciarmos setembro e trazer um convidado aqui de primeira linha, especialista em recursos humanos, implantação de recursos humanos, atuou bastante no mercado publicitário, gestão de pessoas, e nós vamos falar sobre recursos humanos e os desafios com a inteligência artificial. Vai ser show! Então, já convido você que está assistindo aqui, vitrineiro, vitrinalta, pega o link e já compartilha com algum amigo que não está aqui ligado conosco, porque o meu convidado vai trazer informações preciosas. Então, não quero mais enrolar, porque ele está aí ligadinho na gente, louco para entrar. Alexandre Félix, vem para cá conversar comigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Giba. Boa noite, Madá. Boa noite, Prazer Fred. e uma honra estar aqui com vocês hoje e pronto para falar sobre essas novidades aí. Muito bom. Alexandre, em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Uma honra te receber aqui. O Alexandre, como eu estava dizendo, né, tem uma experiência fantástica. E eu vou te dar 10 segundinhos iniciais para você falar um pouco da sua carreira e aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Bom, vamos lá. Eu sou o Alexandre Félix. Hoje eu estou como sócio e cofundador aqui da Félix Recursos Humanos, que é uma consultoria de RH especializada aí principalmente em recrutamento e seleção para pequenas e médias empresas. E toda a minha carreira ela foi construída, como você bem comentou, Madá, na área comercial de veículos de comunicação, né? O pessoal pode falar, pô, o que tem a ver a área comercial de veículos de comunicação com recursos humanos? Tem tudo a ver, porque o meu negócio em si é cuidar de pessoas, é entender de pessoas, e eu faço isso desde que eu me entendo como gente. Então, hoje nós estamos nessa missão aí, e fico muito feliz de falar hoje de RH e de inteligência artificial, porque é uma coisa super em alta aí, já que a gente está no papo em alta aqui, né? Tem tudo a ver. Uhum. Quando eu convidei o Alexandre, a gente bateu um papo rápido, inicial, e nós falamos de um assunto que eu quero começar, inclusive, falando dele, né? De que muitos profissionais ainda de recursos humanos, eu também sou de RH, sou apaixonada por recursos humanos também, mas eu vejo que muitos profissionais de recursos humanos ainda têm um certo pezinho atrás quando se fala em inteligência artificial. É impressão ou é isso mesmo que acontece? Madá, eu vejo, a gente conversa muito, né, com o pessoal de RH, é o nosso segmento, e o que eu percebo é que é uma transição, a própria área de RH, ela está passando por um processo de transição, porque durante muito tempo se falava muito, o RH era muito subjetivo, vamos dizer assim, né, pô, eu cuido de pessoas, a gente tem que pensar no ser humano e tudo mais, e hoje as empresas, né, como um todo, elas estão muito tomando as decisões baseadas em dados, a gente ouve muito, a própria inteligência artificial é muito baseada em dados, e o RH, ele vem sofrendo essa pressão de tomar as decisões, de tomar suas iniciativas, tudo baseado em informações, em dados. Então, querendo ou não, o Giba estava falando, fazendo um paralelo que o Giba comentou, hoje ele está com um computador diferente, e ele já está sentindo a diferença aí, né? Fala, pô, não está muito legal, não está dentro da minha zona, vamos colocar zona de conforto. E toda vez que a gente é impulsionado, né, ou é instigado a sair da nossa zona de conforto, a gente tem uma certa resistência.
né? Então, eu vejo que existe essa resistência pela área do RH aí, mas é uma coisa que não tem volta, né? A gente tem que se adaptar, tem que se ajustar aí e usar tudo que tem a nosso dispor a nosso favor, para facilitar o nosso trabalho, para otimizar o nosso trabalho, né? E gerar melhores resultados. Então, concordo contigo nesse ponto, mas é uma coisa aí que a gente tem que virar a chavinha logo, o quanto antes, porque tá aí. E a inteligência artificial e como a própria tecnologia como um todo, né, Alexandre, não tem como mais resistir. Porque se a pessoa resistir, vai chegar um momento que ela nem comer ela vai conseguir, porque está tudo hoje automatizado, né? Qualquer lugar que você Exatamente. vai. E você que é um profissional, que a sua própria empresa trabalha fortemente na área de recrutamento e seleção, como é que você vê esse cenário de recrutamento e seleção linkado com a inteligência artificial? O quanto ela está contribuindo com a área de recrutamento e seleção? Está contribuindo demais, Madá. Para você ter ideia, até pouco tempo atrás, nós realizávamos o processo seletivo, eu falo que é do modo raiz, né? Então, nós publicávamos as vagas, deixávamos lá os nossos e-mails, recebia o currículo por e-mail, pelo WhatsApp, fazia todo aquele processo manual. E há um ano atrás, aproximadamente, nós contratamos uma plataforma, que é uma plataforma italiana, onde ela utiliza inteligência artificial para otimizar o nosso processo. Então, só para você ter ideia, em um ano, nós temos um banco hoje de talentos de mais de 21 mil candidatos, e todo o processo ele é traqueado. Então, por exemplo, a partir do momento que eu cadastrei a vaga, ela automaticamente é publicada em 20 canais diferentes, né? Eu começo a receber as aplicações em um único ambiente, e já na triagem, a gente começa a utilizar a inteligência artificial para ver se aquele candidato está dentro do perfil, dentro dos parâmetros da vaga, né? Então, a própria ferramenta já nos auxilia nesse processo, otimizando, né, o nosso processo e aumentando a assertividade. Uhum. E para o candidato é muito legal, porque às vezes ele se aplicou em uma vaga, mas ele tem perfil para outra. E a própria ferramenta já sinaliza, ó, esse candidato para essa vaga, ele não está tão dentro do perfil, mas você tem um outro processo seletivo rodando que ele tem muito mais aderência do que essa vaga. Ou seja, uma coisa que eu não fazia, eu não tinha essa inteligência há pouco tempo atrás, e muitas vezes eu podia perder um excelente candidato, né? Não oferecer aquela oportunidade para ele e simplesmente passar batido. Então, você vê que, usando a tecnologia a nosso favor, a gente conseguiu otimizar o nosso processo e gerar muito mais valor, tanto para os candidatos que participam dos nossos processos seletivos, como para as empresas que nós atendemos também, né? E uma coisa também que é legal, que até é uma reclamação da maior parte dos candidatos. Você vai no LinkedIn lá, a principal reclamação eu participei do processo seletivo, tenho interesse na vaga, porém eu não recebo retorno da empresa. Hoje eu consigo garantir para 100% dos clientes, dos candidatos, né, que participam dos nossos processos seletivos, que eles vão receber pelo menos um e-mail nosso, de forma rápida, avisando se ele vai dar continuidade no processo seletivo ou não. Inclusive, tem alguns candidatos que questionam, né? Pô, por que será que eu não fui aprovado? Por que eu não passei? Você consegue me dar um feedback mais aprofundado? E a gente consegue fazer isso também. Ou seja, você vê que a gente deixou a nossa operação muito mais completa, gerando uma experiência bacana tanto para o candidato quanto para a empresa. Que legal, né? E o que você está falando, obviamente, né? Está bem claro isso, aumentou muito a sua produtividade, com toda certeza, e para a própria empresa que te contrata, né? Porque você atende médias e pequenas empresas, não é isso? Exato. E muitas vezes, né, no processo anterior, como você falou, no manual, né? Demora um pouco mais, e às vezes o cara está com uma baita de uma pressa para ter o candidato, né? E às vezes não, porque a gente sabe que os candidatos, muito, é o que a gente chama de panfletar o currículo, né? Manda currículos para várias vagas, mas olha que o ganho da inteligência, né? Ela consegue dizer, olha, você até completou seu currículo, mas você está muito mais aderente a essa vaga aqui, né? Exato. E então todos ganham, né? Todo mundo ganha. Uma coisa que a gente sempre fala aqui para os nossos clientes é que a empresa abriu a vaga e a vaga dela é a melhor vaga do mundo, né? Todo mundo vai querer trabalhar na minha empresa e tudo mais, e a gente sabe que nem sempre é assim. Só que isso era uma coisa subjetiva. Hoje eu consigo chegar para o meu cliente, por exemplo, e falar assim, ó, sua vaga, estava até com um caso recente hoje,
sua vaga teve 638 visualizações. Eu consigo metrificar isso. E eu recebi 15 aplicações. Gerou uma taxa de conversão de 2%. Ou seja, e o ideal é uma taxa de 50%, só para você ter ideia do parâmetro. E aí, isso me gerou um insight, eu falei assim, pô, tem algum problema nessa vaga aqui. E aí eu fui olhar a pesquisa salarial. E o valor que ele está oferecendo de salário estava muito abaixo do que o mercado está oferecendo. Ou seja, o problema não são os candidatos, né? Tem até pessoas interessadas, mas assim, se eu fizer um ajuste no salário, com certeza eu vou aumentar a atratividade desse processo e vou conseguir entregar para ele candidatos mais qualificados, né? Mas hoje eu consigo fazer isso, é uma coisa que eu não conseguia fazer lá atrás, mas hoje eu consigo fazer por quê? Eu tenho a informação à disposição e praticamente em tempo real. Muito bom. Eu gosto de conversar, mas eu também fico prestando atenção no chat, porque a gente dá prioridade para quem está nos acompanhando. Claro. E o Irã está na Austrália, em Melbourne. Melbourne, eu vi no comentário dele. Isso, ele está dizendo o seguinte: a inteligência artificial é uma ferramenta para crescer em todas as áreas da vida. Entendi. Existe uma fase que quem responde aos candidatos é a inteligência, e depois que será orgânica. Mais ou menos isso, eu não me perdi no comentário dele. Então, ele está reforçando aquilo que nós estamos conversando aqui, falando, né? Sim. No nosso caso aqui, como que funciona? Até para deixar o Irã... eu não conheço outras ferramentas, tá? Pode ser até que esteja mais avançado do que eu estou falando, Mada, mas no nosso processo aqui, como que funciona? Eu recebo a aplicação do candidato, automaticamente esse candidato já recebe uma notificação de que ele está participando, que a aplicação dele foi recebida com sucesso. Dentro da ferramenta, existe uma parametrização que ele aponta se aquele candidato está dentro ou não do perfil, porém, quem faz a aprovação dele ou a reprovação tem que ser tem que partir da gente. Porque a gente sabe que é parâmetro. Às vezes, se o parâmetro não está ajustado ali, eu posso estar perdendo um bom candidato porque eu não olhei, né? Então, a gente acaba olhando até para se certificar. Será que realmente está fora do perfil? Deixa eu ver, né? Então, não está tão nesse processo assim automático, né? De reprovar automaticamente. Não, a gente olha para manter o nosso padrão de qualidade e tudo. Na maior parte das vezes, a ferramenta ela está alinhada ali com o perfil que a gente está buscando e tudo, e aí sim, mas depende de uma aprovação, uma reprovação nossa. Tem casos que você fala, pô, esse candidato aqui eu consigo seguir com ele. Deixa eu entender, deixa eu conversar, né? Mas pelo menos essa parte inicial, ela facilita muito o nosso trabalho. E vou te falar que facilita tanto, vou te dar até um exemplo real. Eu tenho muitas vagas de entrada aqui, né? Então, eu falo vaga de entrada, vaga de recepcionista, de auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, são vagas que têm uma grande adesão por parte dos candidatos. E uma vaga de recepcionista em São José dos Campos, o processo seletivo que nós conduzimos aqui, nós recebemos 800 currículos. Né? Imagina fazer esse processo de triagem manual, abrindo currículo por currículo no e-mail, no WhatsApp, acaba sendo humanamente impossível. Então, hoje, a ferramenta ela nos auxilia. Né? Vou pegar ali os candidatos que estão mais dentro do perfil e aí eu vou fazer um filtro ali dentro. Né? Mas acaba tendo essa questão manual aí em alguns casos ainda. Alexandre, nós estamos falando muito de recrutamento e seleção, mas você é um especialista na própria implantação da área de recursos humanos, né? E eu queria também explorar um pouco desse seu conhecimento. Na sua opinião, quais são os principais desafios que uma empresa precisa olhar, né? Cuidar, quando ela pensa em colocar a inteligência artificial nos seus subsistemas, né? Porque quando a gente fala de RH, a gente tem treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, salários, relações trabalhistas. O guarda-chuva de recursos humanos é grande, né? Se uma empresa te chama para fazer essa implantação e fala assim, Alexandre, eu quero usar a inteligência artificial, eu quero otimizar os meus processos, o que eu preciso olhar? Legal. A grande riqueza, né, que a empresa tem ali são as pessoas, e essas pessoas elas geram uma série de dados, uma série de indicadores, que muitas vezes, de forma, vamos dizer assim, manual, ou esses dados isolados, eles não querem dizer nada, né? Ou dizem muito pouco. E
pensando na implantação do RH, um dos nossos pilares aqui, né? Um dos primeiros passos dentro. Depois, eu falo que a gente divide a nossa estrutura aqui em 3 pilares. O primeiro é o recrutamento e seleção, né? A gente tem um dado aí que 84% das empresas brasileiras têm dificuldade de encontrar bons profissionais. Então, geralmente, as empresas nos procuram para resolver esse problema. Mas a gente começa a identificar alguns pontos fazendo o próprio recrutamento, né? Então, por que a empresa muitas vezes não consegue contratar? Porque ela não tem uma descrição de cargos, que é uma coisa teoricamente básica, mas muitas empresas não têm uma descrição de cargos. Outra coisa é a liderança. Provavelmente o líder ali, o que mais a gente encontra, né? Esse líder era um excelente profissional ali, técnico ou da operação, e por conta do reconhecimento ele foi promovido, só que ele era muito bom em fazer e não foi treinado para liderar as pessoas. Tem até uma pesquisa que diz que 8 em cada 10 profissionais pedem demissão do líder e não da empresa. Ou seja, a gente muitas vezes percebe que precisa desenvolver esse líder, né, criar um plano de desenvolvimento de liderança ali para extrair, para ajudar na implantação do RH. Tem a gestão de competências. Quais são as competências necessárias, as competências organizacionais que a empresa precisa ter, até para criar o próximo passo, que é o quê? Um plano de treinamentos. Eu não vou sair dando treinamento à torta direito. Não. Preciso ver o que a empresa precisa para aí sim mapear os treinamentos. E aí você vê, Mada, que são várias informações soltas dentro dos subsistemas. E se eu tenho esses dados consolidados e uso a inteligência artificial para identificar padrões e usar esses padrões para criar como se fosse uma régua de prioridade de implantação, facilita muito o trabalho. Às vezes, o que geralmente acontece quando uma empresa nos procura para implantar o RH, ela quer começar pelo plano de cargos e salários. Só que aí que geralmente é a última fase, é mais trabalhoso e é a última fase, né? Aí a gente vai olhar, ele não tem a descrição de cargos, ele não tem as competências mapeadas, ele não tem uma avaliação de desempenho, né? A promoção geralmente é assim, pô, eu gosto de você, eu tenho afinidade contigo, eu vou te dar 10% de aumento. Para o outro, eu vou dar 5%. Ou seja, não usa critério. As informações ali ao favor dele, né? E a gente usando a inteligência artificial para otimizar o processo e realmente tomar a decisão baseada em dados é o melhor dos mundos. Então, você vê que eu falei aqui de 7, 8 subsistemas dentro de RH, que a gente pode usar a inteligência artificial para quê? Para ganhar velocidade e realmente priorizar o que precisa ser feito ali sem achismo, né? Baseado sempre nos dados. Na sua opinião, quais seriam as competências, você falou em competências, né? As competências chaves que o profissional de RH hoje precisa ter com esse olhar mais de futuro, né? Porque nós somos de RH e a gente sabe, e quando a gente é da própria área, a gente pode até falar um pouquinho dela, né? A gente sabe que muitos profissionais de RH não olham para o futuro, não tem uma visualização de cenários, né? Sim. Na sua opinião, quais são as competências chaves que o profissional de RH precisa parar e falar assim, eu preciso ter, eu preciso buscar se eu não tenho, eu preciso fortalecer isso, mais ainda se é que eu tenho, enfim, na sua opinião, as competências chaves. Adá, eu sou um eterno aprendiz. O que eu mais gosto de fazer é estudar. Desde que eu me conheço como gente, falam assim, ó, você vai... Na minha época, hoje tá até em voga isso, né? Mas o padrão era, você vai terminar o ensino médio, aí você vai fazer uma faculdade, aí depois você vai fazer a sua pós-graduação, sua especialização, né? Até tinha ali o mestrado, o doutorado e tal. E hoje se questiona muito a questão da própria graduação, né? Você vai ficar 4 anos, 5 anos ali estudando, e muitas vezes você não tendo a experiência, você vai acabar não conseguindo atuar, né? A experiência hoje eu vejo que ela conta mais do que a sua graduação, a sua formação. Porém, uma coisa que eu vejo que tá muito em alta, assim, é o famoso lifelong learning, né? Você nunca vai parar de estudar. Você tem que sempre ter, eu falo que aqui na empresa a gente fala sobre o EPP, né? Evolução Pessoal Permanente. Você tem que sempre estar atento ao que está acontecendo, que tem de novidade no mercado. E eu vejo que muitas vezes o profissional de RH, ele tende a falar assim, eu já sei tudo, né? Eu não preciso estudar mais, não preciso me aperfeiçoar, buscar novos conhecimentos, porque sempre foi assim, eu vou mudar para quê?
né? Então, eu vejo que esse lifelong learning, é um mindset mesmo, né? Eu sempre tenho que estar em busca de novos conhecimentos, aprimorando as minhas habilidades, os meus conhecimentos e aplicar principalmente isso, né? Então, eu vejo que o lifelong learning é uma coisa muito em alta, e muitas vezes eu gosto muito pela gestão, pelo exemplo, né? Eu acho que você falar, qualquer um fala, mas você mostrar que você está falando e você está fazendo é super importante. E o RH, ele acaba levantando muito essa bandeira, né? Porque, às vezes, eu falo que eu continuo sendo vendedor, né? Hoje eu vendo, muitas vezes, quando eu tenho tocando um processo seletivo aqui, eu vendo a empresa para o candidato e eu vendo o candidato para a empresa também, né? Eu sou o intermediador aí. E se eu falo e eu não pratico, né? Se eu tenho um discurso bonito e tudo mais, mas na prática é outra coisa, isso não é legal, acaba sendo insustentável. Então, eu vejo também que essa liderança pelo exemplo, ela é muito importante, né? Não só falar, não só levantar a bandeira de, pô, aqui a gente cuida de pessoas, aqui a gente está preocupado com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, mas eu não estou fazendo. Então, eu vejo que essa questão também, fosse para elencar duas, tem uma série aqui, mas eu vejo que o lifelong learning é importante, e eu vejo também que essa gestão pelo exemplo, de mostrar realmente que você está falando, mas você está fazendo, é super importante para a organização, o RH levantar essa bandeira, porque aí ele vai influenciar o dono da empresa, ele vai influenciar os líderes da empresa, e, consequentemente, ele vai influenciar os colaboradores também, né? Fala assim, pô, aqui, o que eles falam, eles fazem, e a gente acaba ajudando na cultura da organização. Uhum. O Alexandre falou umas coisas aqui que, desde o primeiro dia que nós conversamos, eu falei, Alexandre, a gente tem muitas coisas em comuns, né? Não sei se você se lembra que eu comentei isso. E eu sempre falo, né, quando eu dou treinamento, essas coisas, eu falo, gente, você precisa estar antenado 24 horas. Uma vez eu falei isso no treinamento, a pessoa talvez não tenha entendido a analogia, né? Falou assim, mas a gente não dorme? Dorme, mas estuda, busca o conhecimento avidamente, né? Hoje eu estava guardando uns livros, aí eu peguei os livros, ai, gente, como eu amo livros, né? E tomara que a gente tenha sempre os livros ainda à mão, porque eu ainda gosto de folhear, né? Por mais que a gente está falando de inteligência artificial, mas eu gosto de folhear livros, né? E nessa questão especialmente dos profissionais, você me fez lembrar aqui uma situação recente, né? Que aconteceu, assim como você também faz mentorias, e estava conversando com uma mentorada de recursos humanos, ela é profissional de recursos humanos, e aí, num dos comentários, ela falou assim para mim, eu estou um pouco chateada depois da sessão, né? Eu até fiquei assim, nossa, chateada depois da sessão. Ela falou assim, eu vi que eu estou precisando conhecer mais da minha área. Eu falei, mas não é para ficar chateada. É bom que você tenha esse sentimento, porque nós precisamos buscar, nós não podemos... Porque antes, né, Alexandre, antigamente a gente falava assim, ficou parado, alguém passa na frente. Mas hoje, não é nem questão de parar. Você não pode nem deixar de respirar, que o conhecimento hoje está muito rápido, não é verdade? Quando você vê, já passou. E eu gosto muito, até aproveitando esse gancho, Madá, eu gosto muito de uma analogia. É uma metodologia, na verdade. Chama 5C1A. O que é esse 5C1A? Primeiro, eu tenho que ter clareza de onde eu quero chegar ou do que eu quero. Que é isso de trazer para a consciência, né? Querendo ou não, você trouxe ela para o presente. Pô, eu preciso me desenvolver, eu preciso saber mais, aprofundar o conhecimento na área. Ou seja, já tem clareza. Depois que a gente tem clareza, a gente começa a traçar um caminho. Por quê? Hoje, para a gente entrar no looping aí de que eu tenho que saber tudo, e aí quando você vê, você está estudando algumas coisas ou está se aprofundando em alguns assuntos que não vão te levar para onde você quer chegar, é muito fácil. Né? Tem até uma síndrome que eles chamam de FOMO, que é o excesso de informação. Hoje a gente está sendo bombardeado por está todo mundo brigando pela nossa atenção hoje, essa é a real. Então eu tenho que ter muita clareza onde eu quero e traçar um caminho para atingir esse objetivo. Eu tracei esse caminho, que é o segundo C, eu começo a caminhar. Pequenos passos. A partir do momento que eu dou o primeiro passo, eu já não estou no mesmo lugar, né? Mas eu sei para onde eu estou indo. Fazer isso para o quarto C já de forma consistente. Ou seja, não adianta eu estudar uma semana, a semana toda, e depois ficar o mês inteiro sem estudar, por exemplo, ou sem aprofundar o conhecimento que eu quero. Né? Tem que ter consistência naquilo. E o último C é justamente a conquista.
né? Se eu tenho clareza, se eu tracei um caminho, se eu estou caminhando de forma consistente, automaticamente eu vou conquistar o que eu estou buscando. E o que é um A? É alinhado aí com seus valores, com seus princípios, com o que você acredita, né? Não fazer nada que você não concorde ou que fira algum dos seus valores. Porque você seguindo essa fórmula, eu sou muito racional, por isso que eu tento colocar fórmula em tudo, né? Você com certeza vai Você estar... gosta de métricas, né? Adoro métricas. E trago isso para o RH, inclusive. Então, a gente consegue traçar, né, ter um roteiro ali de onde que eu quero ir, do que eu preciso fazer, mas sem se perder, né? Falar assim, pô, eu estou fazendo isso, mas de forma intencional, sabe? Para buscar o que eu quero, o que eu estou buscando, e tenho certeza que vai chegar. Seguindo essa formulazinha aí, com certeza é metade do caminho andado já. Uhum. Outro dia até comentei também com você que muitos profissionais que atuam como headhunter, essas coisas nessa área de recrutamento, voltando um pouquinho no recrutamento, têm recebido currículos onde o próprio candidato usou a inteligência artificial. Eu acho isso que é super importante até, né, que você dá uma cara nova ao seu currículo com palavras que sejam chaves e importantes, eu acho bacana. Mas tem alguns que não gostam, e a gente sabe que tem até ferramentas de inteligência artificial que consegue ver se você usou a inteligência ou não. E aí, até que eu contei essa história, que um rapaz viu o currículo e chamou o cara para entrevista só para dar a bronca no cara, né? E quando ele perguntou assim, você fez o seu currículo com a inteligência artificial? Ele falou assim, fiz. Por quê? Porque eu quis melhorar. E aí ele ficou sem resposta, né? Sim. Já aconteceu de você ter situações semelhantes, assim, onde que alguém usou a inteligência e você, ao contrário, que eu sei que você é o cara que tem a visão, né? Falou assim, olha que bacana, esse aqui usou e por isso que ele está aqui hoje na minha frente e eu estou batendo papo com ele. Exato. O currículo, vamos pegar o exemplo do currículo aí, ele continua sendo muito efetivo, né? Ele é o primeiro contato que nós temos com os candidatos e é muito engraçado porque nós conduzimos hoje processos seletivos em todo o Brasil, né? Então, tem processo seletivo rodando no Macapá, em Aracaju, no Pará, em Goiânia, Florianópolis, São Paulo, enfim, e a gente percebe que os currículos, por exemplo, de São Paulo são diferentes, por exemplo, do Macapá, do Pará, lá no Norte e Nordeste, por exemplo, não se tem o hábito de colocar o período que você atua na empresa. Eles colocam basicamente o nome da empresa, o cargo e uma breve descrição. E a gente sabe que uma das coisas que a gente avalia é o tempo que a pessoa ficou na empresa, a consistência. Né? A gente olha, é importante para a gente, para ver se essa pessoa tem constância, se não tem. A gente faz uma série de avaliações ali. E eu vejo que dá muito trabalho, porque você fala assim, pô, eu vou chamar essa pessoa, mas eu não tenho tanta informação assim, né? Uhum. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que ela utilizou a inteligência artificial para fazer o currículo, nos facilita muito o nosso trabalho, inclusive o próprio trabalho da inteligência artificial, porque ele vai ter todas as informações ali relevantes para fazer o match, né? Se aquele candidato está realmente alinhado com a vaga. Ou seja, num processo seletivo, usar a inteligência artificial para fazer o currículo é excelente. Inclusive, a gente até fala, né? O currículo não é só um lugar ali para você colocar as suas atividades. O que a empresa compra? A empresa compra os resultados que você gerou. Você pode ser um auxiliar de escritório, mas dentro do período que você trabalhou na empresa, quais os resultados que você gerou? E é muito difícil, né? O brasileiro, principalmente, ele tem uma dificuldade de mostrar o que ele gerou de resultado. E você usando, você pode colocar as atividades que você fazia ali, né, na empresa, colocar algumas informações e a própria inteligência artificial vai te ajudar a transformar as suas atividades em resultados. Ou seja, isso é excelente. E outra coisa também, né, não tem mais volta. Né, os números são até alarmantes. Eu estava levantando as pesquisas recentes, agora do primeiro trimestre de 2023, só nos Estados Unidos e na Europa, tem uma estimativa que a inteligência artificial vai eliminar mais de 300 milhões de empregos. Né? Nos próximos 10 anos, falam-se do fim de 1 bilhão de empregos. Ou seja, são números que chamam a atenção, mas só em 2022
eu até levantei esse número, a inteligência artificial ela gerou 5 milhões de novos cargos, novos empregos. Né? E a gente vai contra um negócio desse? Não pode. Não Né? tem Então, como. na nossa visão aqui na Félix, como que a gente enxerga o candidato que usa a inteligência artificial? É um cara que está antenado e que ele está usando o recurso a favor dele. Né? Hoje a gente fala muito sobre soft skills e hard skills. E a hard skills, a gente chama de difícil o que a máquina pode fazer e chama de fácil o que o ser humano faz. E é muito difícil. Hoje a gente sabe que, você também é da área, Madá, você sabe que a gente desenvolver as habilidades comportamentais, as soft skills, dá muito mais trabalho do que desenvolver uma hard skill. E se eu tenho uma ferramenta que está me ajudando a desenvolver ou a facilitar esses trabalhos que seriam técnicos, eu tenho que usar isso a favor. E pensando no nosso cenário aqui, que são pequenas e médias empresas, onde a gente tem uma estrutura enxuta, que a gente precisa de velocidade e a gente precisa de inovação, ter um profissional que tem essa cabeça, que tem essa familiaridade com essas novas tecnologias é sensacional. Com certeza, ele vai passar na frente de muitas outras pessoas. Então, eu vejo com olhos super positivos, né? Eu não vejo que ele está meio que trapaceando, sabe, no jogo, não. Ele está jogando com os recursos que ele tem e isso é muito válido. Mostra que ele está antenado e, com certeza, ele vai ser um bom profissional ali para a empresa. Porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, e como qualquer outra ferramenta que já surgiu no passado, como você mesmo disse anteriormente, tem resistência. Mas depois que a gente começa a entender o quanto ela pode contribuir, e pegando esse exemplo do profissional, ele vai deixar o currículo muito mais atraente para a organização, né? E vai melhorar o retorno dele rápido ao trabalho. Sim. Alexandre, por curiosidade mesmo, quais foram os novos cargos que você recentemente falou, pô, até outro dia não existia esse aqui, agora as empresas estão pedindo e estão voltados para esses novos cargos voltados para a inteligência artificial. Cita aí pelo menos uns 3, 4 aí, quem sabe o pessoal já fica antenado e fala, deixa eu correr atrás e me especializar, né? Boa. A gente percebe muito, é até engraçado, né? Se eu não me engano, eu não tenho a data exata de quando foi lançado. A inteligência artificial que a gente mais conhece hoje é o ChatGPT. Né? E eu não tenho exatamente se ele já tem 1 ano ou não, eu não tenho essa informação, mas a gente começa a ver muitas vagas pedindo que o candidato tenha experiência no ChatGPT. Tipo, experiência de 1 ano no ChatGPT, só que o ChatGPT não tem 1 ano ainda. Eu não tenho essa informação, mas a gente acaba vendo já. Então, todas as áreas de desenvolvimento, principalmente a área de e-learning, assim, de cursos online, ela vem crescendo muito, né? Porque antigamente, teve até um caso recente, inclusive da Natália Arcuri, que é do Me Poupe, que ela fala sobre educação financeira, ela tinha um time gigante, né? De produtores de conteúdo, de roteirista, de copywriter, tinha uma baita de uma estrutura. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a usar a inteligência artificial, né? Viu que dava muito resultado, aumentava a produtividade ali, e eles acabaram tendo uma redução muito grande no time. Por quê? O trabalho que era feito por 10 pessoas, uma pessoa ali conseguia fazer, né? Então, eles ajustaram a rota ali, né? E gerou um baita de um burburinho no mercado. Pô, a empresa fala sobre educação financeira, teoricamente está mandando embora porque tá mal das pernas, né? Mas não, eles estavam tão antenados, estão usando isso daí ao favor, e aí eles perceberam que pode otimizar o time ali. Então, a área de tecnologia é onde a gente vê maior aderência aí com isso. A área de marketing, ela também vem sendo influenciada. Eu venho da área de comunicação e teve um boom, né, do marketing digital. E aí, lógico, quem ficou parado no tempo está sofrendo, mas quem está atento a isso está usando ali os recursos a favor. E eu vejo também que a área de vendas, por incrível que pareça, né, a área de vendas é uma área muito... que você, até pouco tempo atrás, você falava assim, ou você tem dom de vender ou não tem, né? E eu percebo hoje que vem surgindo algumas siglas de SDR, BDR, LDR, que é o cara que faz ali a parte de pré-vendas, né? Ele deixa o vendedor, o contato ali, o tete a tete com o cliente,
Só que existe todo um background ali que ele o vendedor antigamente tinha que fazer tudo. Hoje, por conta da tecnologia, até a prospecção, né? Hoje tem muita ferramenta ajudando na prospecção que vem ajudando, né? Então, eu vejo tecnologia, comunicação e vendas também como as principais áreas assim que está usando muito forte. Esses dias, eu gosto muito de testar, né? E eu precisava fazer uma apresentação. E eu não sou muito bom de PowerPoint, não, Madalena. Eu tenho algumas apresentações ajustadas aqui, mas eu precisava fazer uma apresentação do zero. Existe uma inteligência artificial chamada Gama, que é incrível. Eu ia falar assim, você usou o Gama. Eu ia falar, você usou o Gama. Você coloca ali as informações que você precisa e num estalar de dedos vem a apresentação. Eu falo, pô, olha só que legal, né? Inclusive com as imagens, né? Imagens, tudo bem estruturado, tudo bem layoutado ali. Ou seja, é um recurso que está à nossa disposição gratuito, né? Você não paga nada para utilizar ali e te dá um resultado bem bacana e velocidade, né? O que você ficaria muito tempo ali para fazer, você consegue fazer em poucos minutos. Quando o senhor Giba aparece, é sinal que o tempo está esgotado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz uma pergunta aqui. Qual a sua idade? Ele falou assim, eu sou uma criação que fui lançada em junho de 2020. Junho de 2020? Junho de 2020. Alexandre, para a gente encerrar, porque nós falamos muito de inteligência artificial, mas a gente conhece a essência, né, da pessoa, a gente lida com pessoas, a gente tem esse feeling, né, aguçado. E eu gosto muito de uma frase, não vou lembrar ela completa aqui, talvez você até lembre, do Carl Jung, que diz assim, né, domine todas as técnicas, conheça todas as coisas, assim, fazendo um resumão. Mas ao tocar uma alma humana, seja tão somente outra alma humana. Como não deixar que o toque humano de recursos humanos se perca neste caminho? Você sabe, Mada, que o que eu mais gosto de fazer, eu acabei não comentando aqui, mas como empresa nós temos uma missão que é ajudar 1 milhão de pessoas a se recolocarem profissionalmente até 2026. E a gente leva muito a sério isso. E eu falo, né, hoje a gente teve uma reunião com o time para a gente falar dos desafios, né, do recrutamento e seleção, de você marcar um processo seletivo, chamar 15 pessoas e só aparecerem 2, quando aparece, né, você fala, pô, as pessoas estão ficando descomprometidas e tudo mais. E o que eu sempre defendo aqui com o time é o seguinte, o dia que a gente deixar de acreditar nas pessoas, a gente tem que mudar de área, porque aí a gente vai estar no negócio errado, né? Então, eu sou um entusiasta do ser humano, eu acredito nas pessoas e principalmente nas histórias das pessoas. Então, toda vez que nós conduzimos um processo seletivo, mesmo usando toda a tecnologia que nós temos à nossa disposição, eu gosto de saber a história daquela pessoa, eu gosto de saber o porquê que ela está interessada naquela vaga, qual que é o objetivo, e quando a gente faz o nosso gol, né, quando a gente encaminha para a empresa contrata, a segunda pergunta que a gente faz para ela é o seguinte, amiga, você foi contratado, você recebeu o seu sim. E o que eu quero saber agora é por que você vai levantar todos os dias da cama para ir trabalhar? E cada vez que eu faço essa pergunta, eu fico muito feliz com as respostas, né? Porque tem gente que quer ajudar a mãe a reformar a casa, quer viajar com a família, quer dar uma educação melhor para os seus filhos, enfim. E aí eu falo, cara, pode contar com a gente nesse processo, porque no final do dia é isso que importa, né? A gente pode ter todas as nossas tecnologias à disposição e tudo mais, mas essas histórias, né, o que move as pessoas é o que faz o nosso coração bater mais forte e a gente fica muito feliz de, mesmo sabendo que tem toda a tecnologia envolvida ali, do outro lado tem um ser humano, e essa frase que você trouxe aí, acho que não teria a frase mais adequada para a gente falar aqui sobre recursos humanos, e é o que importa no final do dia, né? Pode ter tudo que tiver aí à disposição, mas o maior patrimônio, o maior recurso de qualquer empresa são as pessoas. E eu fico muito feliz de estar nesse processo, porque se a empresa está contratando, significa que ela está crescendo, né? Então,
Eu acho que isso daí não vai ter, né? Não vai ter inteligência artificial, não vai ter tecnologia que substitua isso daí. Uhum. Muito bom. Olha, você que está aqui ligadinho no Papo em Alto, por que você vai levantar amanhã para ir trabalhar? Olha o que o Alexandre falou, né? Tem o seu sonho aí, com firmeza, siga, né? Para que a gente possa realmente ter dias melhores. Eu tive a honra, o prazer fantástico de conversar com o Alexandre Félix. Poderia ficar aqui mais 2 horas conversando com ele, mas o meu diretor já falou que eu estou com o tempo estouradíssimo. Olha o olhão dele, né? Alexandre, 2 segundos para você se despedir do povo e dizer para você que eu estou muito, muito agradecida pela sua participação hoje aqui no Papo em Alto. Eu que agradeço, Madá, pelo convite, pela confiança. Agradeço ao Giba também pela oportunidade. E eu gosto de falar que um dia, não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas vale a pena, de escrever uma carta como se você tivesse 80 anos de idade. Escreve uma carta pensando que você está com 80 anos de idade e essa carta vai ser lida no seu aniversário de 80 anos. Eu falo que o meu é 100, que eu quero viver até os 100 anos, eu venho me cuidando para isso. No meu aniversário de 100 anos, né? O que eu quero que leia, que contem nessa carta, né? Como que vai ser isso? E eu falo que um dia a gente vai viver de histórias, todo mundo vai viver de histórias, e eu fico muito feliz, muito grato de estar participando hoje aqui desse encontro aqui com vocês, desse bate-papo, porque está fazendo parte da minha história. Eu espero também que no dia 31 de agosto de 2023 vocês falem assim, pô, a gente teve um papo lá com o Alexandre, a gente falou sobre a RH, a gente falou sobre inteligência artificial, e isso foi importante para mim, né? Acho que saia com insight desse nosso papo de hoje aqui, já vou ficar feliz. E se vocês quiserem acompanhar a gente aí nessa nossa missão também, ajudar a contar mais histórias, é só seguir. Eu vi que apareceu o nosso Instagram, que é alexandre.felix. É só nos seguir lá, me manda uma mensagem. Pô, Félix, foi legal pra caramba o papo. Isso daí é o que motiva, né, a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo, aprimorando o que nós estamos fazendo e seguindo em frente aí. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para a galera aqui. Muito bom. Hoje eu tive a honra, então, e o prazer de conversar com o Alexandre Félix. Quinta-feira que vem não tem o Papo em Alta, porque estamos no feriadão, mas depois a gente volta. Um beijo e até lá.